Está no ar o Empresários de Sucesso podcast. Confira agora mais uma entrevista exclusiva. Este é o Empresários de Sucesso podcast, que conta a história dos empresários que fazem sucesso e são destaques de credibilidade e bom atendimento junto ao público consumidor. Eu sou Gabriela Oliveira e hoje eu converso com o Dr. André Evaristo Marcondes. Ele é especialista em cirurgia da coluna do Hospital Sírio-Libanês, atende também na AACD e é empresário. Empresários de Sucesso podcast. Dr. André, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação aqui, por ter aceitado o nosso convite para compartilhar um pouco mais dos seus conhecimentos com a gente. Eu que agradeço, é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero que o público goste aí da entrevista que a gente vai produzir. Muito obrigada. Bom, o senhor vem de uma família de médicos, mas eu gostaria de saber então por que escolheu a especialidade aí de ortopedia, né? E por que então caminhou aí para coluna? Ah, legal. Assim, eu acho que assim, a ortopedia, meu pai é ortopedista. Minha mãe é pediatra, mas meu pai é ortopedista. Então eu acho que eu trouxe um pouco da influência do meu pai para fazer ortopedia. Sempre quis fazer ortopedia. Coluna, eu fui me especializar depois de formar, depois de terminar a ortopedia, você tem a opção de fazer uma subespecialidade. Eu fiz coluna mais pela questão da mobilidade, porque a coluna, ela vai fazer a interface do cérebro com o resto do corpo, então ela é responsável, além de manter o indivíduo ereto, pela proteção das estruturas neurológicas pela movimentação. Se você não tiver a medula, ou não tiver essa comunicação íntegra, você não tem movimentação. E como eu tenho pavor, assim, do organismo virar uma prisão, que é uma coisa assim, deve ser extremamente assim, insatisfatória, e daí foi um dos motivos que eu quis fazer coluna para que a mobilidade fosse preservada. Excelente, um Muito importante legal. Fator, né, na vida do ser humano. E é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, inclusive com o envelhecimento populacional. Então, se você for pegar, por exemplo, assim, um exercício, mas se você fosse pegar uma obra de arte de 1800 e alguma coisa, se você fosse pegar uma mulher pintada de 40, 45 anos, ela ia ser uma senhora de 80 hoje. É essa a sensação que você tem quando você vê uma pintura dessa época com essa idade. Hoje, 45 anos, você é um adolescente. Então, assim, essa noção de longevidade, ela vem mudando. Por outro lado, na terceira idade, quando você estiver falando aí de 90, 92, 95, 100 anos, a cabeça lúcida num corpo doente também é uma coisa preocupante, porque a pessoa tem uma lucidez total e o corpo já não desempenha as funções que aquela cabeça gostaria de executar. Então eu acho que aí também a gente vai ter que ter uma atenção aí no futuro para ver como que a gente vai conseguir trazer longevidade, mas mantendo mobilidade e qualidade de vida. Falando aí em longevidade, a idade vai chegando. Vai chegando, não tem jeito. Com ela vem as dores nas costas, Certeza. as dores na coluna, né? Além desse fator, quais outros fatores são os mais procurados aí pelos pacientes que chegam até os médicos com dores na coluna? Em termos de pelo que eu entendi da pergunta, você quer saber a principal queixa dos pacientes que procuram a gente. Além da idade. Normalmente é a idade, né? Além da idade, então. Idade. Então, assim, a principal queixa realmente é dor. A gente vai ter duas queixas principais. A gente vai ter dor e deformidade. A deformidade, que são desvios escolióticos, cifóticos, hipercifóticos, que são as deformidades do tronco e do pescoço, geralmente o diagnóstico é mais precoce. Adolescência, início da fase adulta. A dor, ela vai ser o principal fator a partir dos 30 anos e em diante. Você também pode ter dor ou desconforto em crianças ou pacientes mais jovens. Aí geralmente vai estar ou poderia estar associado a outros tipos de doença, como câncer, neoplasia e doenças osteometabólicas de uma gravidade maior. A dor na coluna, com irradiação para os membros, acho que praticamente todos os seres humanos vão sentir isso em algum momento da vida. A gente precisa diferenciar se isso daí vai ser uma doença ou não, mas eu acho que é um sintoma extremamente comum. Você pode ter outros sintomas quando a gente fala de coluna também, não tão frequentes, geralmente presentes em pacientes de uma gravidade maior, mas você pode ter todos os tipos de sintomas neurológicos. Então você pode ter parestesia, perda de sensibilidade, alteração de equilíbrio, perda de movimentos finos, perda de coordenação motora, perda de força de membro superior e inferior, alteração de esfíncter, alteração de urina, alteração de evacuação, impotência. Então, assim, o céu é o limite em termos de sintomatologia.
mas sem dúvida nenhuma que a dor e a deformidade são os principais. Existem, né, aí vários remédios que nos ajudam a combater essas dores. Mas em que momento a coisa fica séria, onde o paciente precisa realmente procurar ajuda médica? Eu acho que assim, no mundo globalizado que a gente vive, assim, com o acesso à informação que a gente tem, fica muito mais fácil e muito mais presente a questão da automedicação. Particularmente, ainda mais a gente saindo dessa fase de pandemia, eu não consigo condenar a automedicação de uma maneira assim, olha, não pode tomar, não consigo ver dessa maneira. O que eu consigo ver é a necessidade de orientar a população para 2 fatores específicos, que é a intensidade e duração. Se você tem uma dor ou um sintoma independente do que for, que a sensação é intensa, eu estou com dor nas costas. Tá, você está com uma dorzinha ou você está com dor? Não, eu estou com dor de verdade. Ótimo, tem que procurar atendimento médico. Eu tenho uma dor que às vezes ela nem é tão intensa, ela nem é de uma gravidade tão grande, ou de uma intensidade tão grande, mas eu estou com isso há 6 meses. Também tem que procurar um atendimento médico. Agora, um desconforto transitório que está durando horas, 1 ou 2 dias, que não está associado a outros sintomas, então ele não vem com tosse, não vem com febre, não vem com náusea, não vem com perda de peso, não, eu estou com uma dor no pescoço, estou com uma dor na região lombar. E esse paciente tomar 1 ou 2 dias de anti-inflamatório, eu não acho que isso realmente vá ser um grande problema de saúde pública, pelo menos não vejo isso. A gente recebe os pacientes já automedicados e ele toma a medicação, ele chega ao consenso que aquilo não está fazendo o efeito desejado, aí ele vai procurar o atendimento médico e na grande maioria das vezes isso daí não retarda de forma tão agressiva um tratamento futuro. Mas eu acho que fica aí a dica. Se a intensidade for grande ou a duração for longa, é melhor procurar um atendimento médico que você vai ficar aí mais bem atendido. Excelente. Agora, a tecnologia e a medicina têm avançado a cada dia aí, e que bom, né? Nos alegramos por isso. Dito isso, quais são os principais avanços tecnológicos dentro dos tratamentos para dores na coluna? Então, quando a gente vai falar da especialidade de coluna, é uma especialidade assim, extremamente abrangente, porque você tem a parte de neurocirurgia, você tem a parte de ortopedia, então é uma especialidade conjunta em que a necessidade de uma interligação desses 2 conhecimentos se faz necessária. E é uma especialidade que ela vem sofrendo uma verdadeira transformação nos últimos 10 anos. Então, assim, é uma especialidade que automaticamente ela vai andar junto com a evolução tecnológica. Então, há 10 anos atrás a gente estava abandonando, por exemplo, as próteses de disco. E hoje é o que a gente mais defende. Porque mudou o implante. Não mudou a técnica, não mudou a abordagem, não mudou a cabeça do cirurgião. Mudou a tecnologia do implante que vai ser implantado. A gente tem avanços assim absurdamente fantásticos na questão de dor crônica complexa e intratável. Então, aquilo que a gente estava conversando no começo da entrevista, você tem o cérebro e você vai ter interligação com o corpo. E a dor é um impulso que vai ser interpretado pelo cérebro, então ela tem que passar automaticamente pela medula. A gente consegue agir na medula ou agir no cone medular para tratar essa dor. Então você tem neuromodulação e você tem bombas de infusão de inúmeros medicamentos. A neuromodulação, que seria uma espécie de chip que você implanta na região torácica ou na cervical ou em outras áreas específicas, ela traz um controle quase total de quadros de dor crônica que nem sempre são só relacionados a problema de coluna. Mas você tem aquelas dores pélvicas que não tem diagnóstico, não melhora com nada, você tem angina, que é aquela dor cardíaca que não tem uma causa específica, você tem o que a gente chama de síndrome simpático reflexa, que são desequilíbrios neuronais graves de membros. Então você tem vários tipos de dor crônica que com chips ou neuromodulação você consegue um controle assim absurdo. Inclusive você pode conseguir programações para aumentar tônus muscular ou diminuir tônus muscular. Então você tem um paciente com uma dor crônica, uma sequela e uma perna direita mais fraca, por exemplo. Você consegue fazer uma programação neuromodular nele e tirar a dor e aumentar o desempenho físico. Então também são áreas que assim envolvem altíssimas tecnologias. A gente tinha tratamentos cirúrgicos de escoliose e de deformidade, a gente trazia o conceito de estabilizar a progressão da curva.
Eu tenho uma deformidade de 40 graus, vou fazer uma cirurgia para ela não piorar dos 40 graus. Não é o que a gente faz hoje. Hoje a gente pega deformidades de 70, 80, 90 graus e você reduz para zero. Isso, claro que vai da expertise, da habilidade do cirurgião, porque é um serviço manual, né? Eu falo que eu sou um peão de luxo nessa parte médica. Eu não tenho como delegar a função, sou a pessoa que executa o serviço braçal. Mas você tem hoje sistemas de titânio e de cromo e cobalto que permite você corrigir o que aquele organismo conseguir ou aguentar ser corrigido. Então eu acho que a cirurgia da coluna, ela é uma especialidade que ela vai caminhar sempre junto com a tecnologia. E a gente não pode esquecer também a tecnologia de outros setores da medicina. Então, com o avanço da anestesia e de drogas mais modernas, a recuperação é super mais rápida, o controle do paciente é mais eficiente, o tempo de permanência em UTI é menor, o tempo de sangramento durante o ato operatório é menor, o controle da dor pós-operatória é feito de maneira muito mais fácil. Então, às vezes você consegue transformar procedimentos extremamente traumatizantes em algo em que a pessoa vai passar por aquilo sem maiores dificuldades. Então eu acho que a gente realmente tem que investir cada vez mais em tecnologia para ver se a gente ganha um pouco mais de tempo. Na prática, falando assim como cidadão, como pessoa, eu acho que o ganho de tecnologia que a gente teve ainda não conseguiu fazer com que a gente tenha mais tempo como cidadão. Assim, você trabalha diferente, você produz mais, mas você não consegue ter mais tempo em casa, mais tempo com a família. Então, eu acho que a gente teria que ter uma tecnologia que não fosse voltada só para o aumento de produtividade, mas também fosse voltada para poupar o tempo do cidadão. Durante a sua fala, o senhor disse algo que eu achei muito interessante. Eu falar, eu falo. Não, sem problemas. Com relação ao senhor ser o instrumento ali, né, que executa, exatamente, que coloca em prática toda essa tecnologia. A tecnologia está avançando, estão vindo novas tecnologias cada vez melhores, mas se o médico não souber executar essa tecnologia, de nada adianta, né? Perfeito, assim, eu nem vou entrar nessa discussão, eu não vou entrar na discussão da pandemia, até porque minhas opiniões são meio polêmicas. Mas assim, quando a gente estava discutindo a questão dos respiradores, vamos importar respirador, eu ficava pensando, falava, gente, quem vai mexer nesses respiradores aqui? Eu não sei. Entendeu? Assim, eu não sei. Assim, não é minha área, eu não entubo um doente de rotina. Assim, quem são essas pessoas que vão usar esse tanto de respirador que estão sendo comprados? Então, sem dúvida nenhuma que não adianta você investir na tecnologia se você não investir no indivíduo. Eu tive o prazer de gravar um programa para vocês, vocês foram até gravar na minha residência. Aí, nesse programa, eu ainda falei assim, perguntaram assim, mas onde você investe mais dinheiro? Eu falei assim, eu invisto dinheiro em educação. Assim, eu acho que isso é investimento. Eu acho que você ter um consultório mais bonito, você aumentar a sala da sua empresa, você... comprar um carro novo para ter visibilidade no mercado, etc, etc. Isso não é investimento, isso é estrutura. O que você investe em conhecimento. Eu, pelo menos, tenho essa visão. Então, assim, eu invisto muito dinheiro em mim, ou na educação dos meus filhos, ou na educação da minha esposa, que é médica também. Eu acho que esse é o melhor investimento que tem. Em relação à questão de tecnologia médica, que eu emprego como médico, não como empreendedor, mas como médico, a grande maioria hoje eu fui aprender fora. Então, por exemplo, assim, você vai ver, eu acho que eu estou com deficiência em tumor. Um caso específico de 3 anos atrás. Faz muito tempo que eu não estudo tumor, faz muito tempo que eu não vejo tumor. Tá bom, quem é o cara do tumor? O cara do tumor é o Dr. Fulano de Tal, que é lá do Memorial Hospital de Nova York. Eu falei, tá bom, vamos lá no Memorial Hospital de Nova York ficar um mês. E assim, dentro da área médica e depois de você atingir um determinado patamar, esse tipo de estudo ou de troca de informações, quem te recebe tem prazer em te receber. Claro. Então, assim, você tem que ter a disponibilidade de tempo, a disponibilidade de ficar sem trabalhar esse período e de pagar a sua estadia e seu custeio. Mas você tem acesso a essa informação. Então, eu ligo para o professor, posso passar onde você? Não, vem para cá. Então, assim, eu tive em vários locais do médico, do mundo, assim, como estudante. Aí você aprende essa tecnologia lá, aí você tem que trazer para cá, se adaptar à realidade daqui. E aí você tentar começar a empregar esse tipo de tecnologia aqui, o que não é fácil. Outra questão que a gente tem, que eu acho que é a maior deficiência do Brasil hoje em várias áreas, não só na medicina, que eu acho,
é a questão da coleta de dados de informação. Então hoje o conhecimento, a informação ou os dados são muito mais importantes do que um bem físico em termos de business ou de dinheiro, de fator. Então assim, eu acho que a gente como povo, como brasileiro, a gente não documenta os dados do que a gente faz. Então eu acho que a gente precisaria também desenvolver uma tecnologia que facilitasse a captação de dados. Recentemente eu fui levantar um sistema que é o DataSUS, que é um sistema do SUS para a gente ver prevalência de escoliose no Brasil. Quantas escolioses novas tem por ano no Brasil? Não tem dado. Não tem dado no banco do SUS. Eu procurei o banco do SUS inteiro, não eu, porque é difícil você conseguir esse tipo de informação. Então a gente pegou um parceiro da faculdade nosso que só faz busca de dados no DataSUS, não acha dados para ortopedia. Então eu não tenho como escrever, eu não tenho como publicar, eu não tenho como replicar. Olha, a realidade da escoliose no Brasil é essa, eu não tenho esse dado. E mesmo eu querendo, eu não tenho como levantar. Então assim, eu acho que essa questão de coleta de dados e coleta de informações ainda é uma coisa que a gente falha muito como país. E aí fica difícil de você conseguir produzir ciência, produzir artigo, escrever, se você não tem esses dados para que você escreva. Claro. Então assim, eu acho que isso daí também é um fator que a gente devia começar a trabalhar mais. Com certeza. E diante de tudo, do seu dia a dia, dos seus atendimentos, como que é então acompanhar a evolução do seu paciente? Então nós temos a tecnologia, temos a expertise do profissional, no seu caso do Sim. médico, ortopedista, assim, né? Assim, no meu caso especificamente, por exemplo, assim, eu tenho uma equipe que faz isso para mim. Então eu tenho 2 funcionários que são da minha equipe, uma é uma bióloga excelente, tem mestrado e doutorado, e eu tenho mais um outro funcionário, que a função deles é só coletar dados. Então assim, os meus pacientes eu sei como estava antes de operar, como estava durante a cirurgia, como estava no posterior, o que teve de melhor, em qual fator que melhorou, qual fator que não melhorou. Então, assim, hoje, na minha prática clínica, eu não uso a estatística do livro, eu uso a minha estatística. Então assim, eu posso dizer para você, vou te dar um exemplo. Risotomia, que é uma microcirurgia para queimar nervinho na coluna lombar, eu não faço mais, porque o meu resultado é muito ruim. Se você vai comparar o meu resultado com a literatura, o resultado da literatura é muito melhor do que o meu resultado. Eu não vou dizer para você que o procedimento é ruim, eu vou dizer para você que na minha mão não vai bem. E a gente tem que também pôr a mão na cabeça e ter um pouco de humildade, que assim, será que não vai bem porque eu não sei indicar? Será que não vai bem porque eu não sei escolher o paciente certo? Será que não vai bem porque eu não sei realizar com a expertise que outras pessoas fazem? Então tem vários fatores que podem trazer a culpa para eu como profissional e não para o procedimento em si. Mas eu tenho documentado que nos meus pacientes não vão bem, então eu não uso isso como uma primeira escolha. Eu uso como primeira escolha procedimentos que eu vejo que na minha prática eles vão melhor. Só que isso tem um custo mensal. Essa medida tem um custo mensal. Por exemplo, só para mim são 2 funcionários. Agora tem um terceiro funcionário, que também é uma bióloga, também com mestrado, também com doutorado, que vai fazer a parte de prevalência e de alguns artigos diferentes. Então eu tenho 3 funcionários que me custam por mês. Tudo bem, eu tenho um privilégio na vida. Agora, quantos médicos têm condições de ter 3 funcionários para custear dados? Não tem. Se não é a realidade que a gente tem no Brasil. Por isso que tinha que ter uma organização sistêmica que permitisse com que essa coleta de dados fosse automática. Aí a gente conseguiria produzir artigos e produzir ciência e produzir protocolos com uma especificidade maior. A gente vê, agora a gente já vendo assim o caso do Covid, aí toda essa polêmica, vacina não tem dados. Assim, no caso do Covid especificamente, não tem dados porque não deu tempo suficiente de doença para você coletar os dados. Mas nós temos doenças aí que estão na população e a gente não tem. Então eu acho que assim, teria que ser dado uma visibilidade maior para a pasta da... Eu não vou saber te dizer aqui de nome, mas é do Marcos Pontes, que é de ciência. A gente precisa começar a investir em produtos e tecnologias realmente brasileiras. E diante disso, além da coleta de dados, vamos juntar aí com o atendimento. O atendimento humanizado faz a diferença? Faz totalmente a diferença. Totalmente a diferença. Se você for pegar, se a gente pudesse fazer assim, meus alunos veem isso com frequência, mas
Se a gente pudesse fazer um exercício aqui teórico, às vezes eu te mostraria três exames de imagem e te daria uma explicação básica. Você fala, tá bom, os 3 são iguais. Aí eu vou te mostrar a resolução do caso. Um eu fiz uma prótese de disco, o outro eu fiz uma fusão de 30 níveis e o outro eu fiz uma cirurgiazinha de um cortinho assim. Aí você fala, tá, André, mas os 3 casos são iguais. Você operou 3 pacientes de uma maneira totalmente diferente. Por quê? Porque as pessoas não são iguais. Assim, às vezes a doença é igual, a imagem é igual, mas o indivíduo é diferente. Então, eu falo isso acho quase todo dia para meus alunos. Eu não opero ressonância. Eu opero pessoas. A ressonância é uma foto do momento do tempo. Ela não é um indivíduo. Então, eu tenho um exemplo de um paciente ontem que ele tem uma doença muito, muito, muito grave. Discuti com ele exaustivamente e nós chegamos à conclusão que, para o padrão de vida que ele tem hoje, é melhor ele conviver com a dor, adequar as medicações para que ele tenha o mínimo de dor possível, mas que ele consiga produzir o que ele quer por um período maior, porque para a doença dele eu não consigo dar o que ele quer. Então, assim, não adianta eu ter um raio-x lindo e um paciente insatisfeito. Então, esse paciente especificamente, pelo grau de esporte que ele pratica, pelas atividades que ele faz, pela rotina que ele tem, é melhor para ele sentir um pouquinho de dor e ser funcional do que ficar sem dor e perder as coisas que ele gostaria de fazer por inúmeras razões. Então, essa individualização do tratamento, ela traz os melhores resultados. A questão aqui, especificamente, eu acho, é tempo. O profissional médico no Brasil é muito mal remunerado. Eu não digo que ele é mal remunerado em comparado a outras especialidades ou a outras áreas de formação, mas para o grau de especificidade que ele tem, ele é mal remunerado. E ele, o indivíduo, o ser humano médico, ele quer manter aquele padrão de vida. Então ele tem que produzir o proporcional a manter aquele padrão de vida. Quando eu atendia convênio, por exemplo, às vezes eu atendia 20 pacientes num período. Assim, ó, 20 de manhã, 18 à tarde, 22 de manhã, 19 à tarde, por exemplo. Hoje eu atendo 4 ou 5 num período. Se você for lá passar comigo, que seria um prazer, eu tenho 1 hora para ficar com você. Ah, André, e se gastar 15 minutos, os outros 45 eu estudo. Mas assim, eu tenho esse tempo para você, eu não tenho que me preocupar com uma questão de tempo. Se talvez eu tivesse sentado ali e tivesse mais 18 pessoas na porta esperando, eu não ia conseguir te dar essa atenção que eu te dou. Então, a questão do tempo em que o profissional tem para desempenhar aquela função, às vezes vai fazer uma diferença, mas eu não acho que seja uma questão de que o médico X é melhor que o Y. Eu acho que é uma questão de assim, o tempo que você tem disponível para se dedicar à doença daquele indivíduo. Então, assim, sem dúvida nenhuma que o atendimento humanizado, ele vai trazer melhores resultados. Eu não vejo hoje como isso poderia ser implementado em larga escala ou ao nível de SUS ou coisa assim, por uma questão de custos mesmo. Agora, além de médico, exercendo a medicina, além de professor preceptor, o senhor também tem 5 empresas. Eu tenho. Olha só, Eu tenho mesmo. É um empresário de sucesso mesmo. Eu tenho mesmo. Quais são elas, o que elas fazem, quais serviços oferecem? Então, assim, eu tenho, na verdade, 2 empresas que são de assistencialismo médico. Tenho 2 empresas de assistencialismo médico. Eu tenho uma empresa que é de assistencialismo médico, que é a empresa que eu trabalho habitualmente. Eu tenho uma empresa que é voltada para dermatologia estética. Eu tenho um monte de máquina e investimentos lá. Eu tenho 2 empresas da área de tecnologia. Um é um marketplace voltado para a saúde e o outro é um aplicativo que permite teleconsulta, mas ele foi pensado e desenhado para facilitar o trabalho do profissional, não só o médico, como o profissional da saúde, e para customizar tempo. Por exemplo, é horroroso o tempo que se perde com digitação ou preenchimento de prontuário. Então, por exemplo, no nosso aplicativo você pode colocar, em vez de você digitar o prontuário, você digita e um programa vai traduzir aquilo para você. Você só confirma aqui. Então, em vez de você gastar meia hora digitando, você gasta 2 segundos, que é o tempo de você falar aquele prontuário. Então, eu tenho esse marketplace e a gente tem essa empresa voltada para aplicativo e tecnologia e interligar pessoas.
Além disso, eu tenho uma quinta empresa que é de participações. Então, assim, a gente investe em outros projetos que não os que habitualmente a gente consegue investir. E, por último, que não seria uma empresa, mas talvez seja a maior paixão que eu tenho depois da medicina, que é a questão de investimentos. Eu adoro Bolsa de Valores e principalmente eu gosto de mercado futuro e opções. Olha. Aí eu tenho uma offshore que controla essa questão dos investimentos, que eu faço de rotina e diário. Antes, então, de entrar aí numa pergunta que eu tenho sobre telemedicina, eu gostaria de saber do senhor onde encaixa o tempo para tudo, como arruma tempo para tudo. Uma pergunta ótima. Você arruma? A gente tem um livro meu que está saindo agora, a previsão de sair de lançar dia 4 de novembro, vocês vão ser convidados para a festa de lançamento. E a gente discute vários pontos que a gente está brincando aqui, conversando na nossa entrevista, a gente discute lá. A questão é que assim, quanto mais tempo você tiver livre, menos coisa você vai fazer. Quanto menos tempo você tiver e mais vontade você tiver, você vai encontrar o tempo para fazer as coisas que você precisa. Então, a questão do tempo é, se você está disposto a se dedicar àquilo, você vai encontrar tempo. Eu tenho alguns fatores que assim, eu tenho que agradecer. Por exemplo, assim, minha mulher é excepcional. Então, assim, a capacidade dela de produção e organização é fantástica. Então, eu não me preocupo com nada relacionado aos meus filhos ou à minha casa. Assim, eu acho que eu sou casado há, não sei, uns 13 anos, 14 anos. Eu nunca arrumei uma cama. Assim, eu nunca fiz uma refeição, a não ser que se eu for cozinhar, porque eu vou fazer um prato diferente. Porque minha mulher realmente, ela toma a frente e toma conta de tudo. Então, essa preocupação já é uma coisa que eu tenho um tempo extra. Trabalhar à noite, de final de semana, pra mim é uma rotina que eu tenho desde sempre. Aí você fala, tá, mas você trabalha de final de semana, você estuda de final de semana? Estudo, mas assim, isso que eu desempenho nessas horas fora do horário comercial, não é algo que eu tô fazendo por obrigação. É algo que eu tô fazendo porque eu quero. Então, eu não acho que eu tá domingo de manhã, eu acordei um domingo de manhã e eu não tenho nada pra fazer fora me divertir. Eu vou sentar ali das 8 ao meio-dia pra estudar o que tem de mais moderno no tratamento da escoliose. Pô, eu não tô fazendo isso obrigado. Então, assim, eu acho que também isso daí é uma questão, porque eu acho que isso daí é fundamental. Outra coisa é a capacidade de você desenvolver multitarefas. Então, por exemplo, eu vim dirigindo, saí do hospital, saí do Sírio-Libanês e vim pra cá. Eu ia gastar 15 minutos no Waze e gastei 40. Eu venho dirigindo, conversando no hospital, mexendo na bolsa, fazendo múltiplas funções ao mesmo tempo. Eu consigo dividir na minha cabeça, às vezes, até funções de matemática e funções de escrita, de ir desempenhando simultaneamente. Mas é treino. Assim, não é uma coisa que eu não tenho nada mais do que ninguém. Eu acho que é uma questão assim de treino e de dedicação. Eu acho que talvez isso seja o principal. Outra coisa que foi assim, o que veio mudando a minha vida e eu acho que é um fator extremamente diferencial, é a questão da independência financeira. Então, assim, a independência financeira, o conceito de independência financeira para mim é quando você consegue rendimentos mensais que te sustentem o básico sem você precisar trabalhar. Assim, hoje, o que eu tenho de aplicação, investimento, assim, eu não preciso trabalhar para comer. Eu não estou dizendo que eu conseguiria ter o mesmo padrão de vida que eu tenho hoje se eu não fosse médico. Mas assim, eu não dependo do meu trabalho braçal, da questão de ser peão. Eu não dependo disso para alimentar meus filhos. Eu não dependo disso para pagar a escola. Quando você atinge a independência financeira, que você não precisa mais trabalhar, você faz o que você quer fazer. Aí a motivação é diferente. Então, hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava quando eu era residente. Só que na época eu precisava trabalhar. E hoje eu não preciso. Então você acaba se dedicando e fazendo a coisa com mais prazer e com uma qualidade melhor, porque você não tem a necessidade de fazer isso para viver. Então eu também acho que isso daí ele pode ser um diferencial. Por isso que assim, o pessoal que for do público mais jovem, que estiver ouvindo a gente, se não começou a guardar um patrimônio, já está atrasado. Assim, são duas coisas que eu acho que
são fundamentais no desenvolvimento de um profissional hoje. Não sei como seria em questão ao jornalismo, entretenimento e divulgação de ideias, mas nas áreas que eu tenho uma atuação maior, eu acho que falar uma língua estrangeira é fundamental, e você ter uma educação financeira que te permita, desde de tenra idade, você já ir construindo um patrimônio para sua vida adulta ou para sua velhice. Eu acho que talvez isso sejam 2 grandes diferenciais que fizeram com que eu me destacasse na frente dos outros. E assim, eu realmente invisto nisso para os meus filhos. Por exemplo, meus filhos estudam numa escola bilíngue, ainda falam inglês, e eu ainda estudo com eles. Porque realmente eu acho que isso daí são questões importantíssimas. Se você for perguntar para minha filha de 10 anos o que é uma ação, ela fala para você: é o menor pedaço negociável de uma empresa. Meu pai vende opções ela sabe. Se a gente for pegar a educação americana, o que se ensina hoje para adultos em educação financeira, lá eles têm colégio. Então, dia a dia. Eu nem vou até usar um exemplo, não quero discutir educação, pelo amor de Deus, nem tenho capacidade para isso. Mas hoje a gente não tem educação moral e cívica. Então, o adolescente, o adulto, o jovem se forma e não sabe para que serve um deputado, para que serve um senador, como se organiza a república, pelo menos não a fundo. Mas ele sabe de cor a fórmula da gravidade. Assim, você não sabe o que é uma renda fixa, você não sabe o que é um CDI, você não sabe o que é um fundo imobiliário, você não tem a menor noção de juros compostos, mas você tem que saber de cor a, sei lá, transformação de água e não sei o que, uma coisa química extremamente complexa. Então, eu acho que a gente tinha que ter em algumas áreas um estudo mais voltado para a prática, para a vida prática, para as necessidades reais do indivíduo. E falando aí no estudo prático, na prática, a telemedicina tá vindo para ficar? Qual é a sua opinião sobre isso? Putz, assim, eu acho que sim. Eu acho que é uma tecnologia que a gente não pode desprezar. Se você for pegar, por exemplo, na Dinamarca, é rotina. Tudo é feito digital. A mãe não leva o filho no pediatra. Mas eles têm outra cultura e outra credibilidade em relação ao profissional médico e o paciente que a gente não tem aqui ainda. A questão da pandemia, ela trouxe essa necessidade, ela escancarou, ela jogou a gente 50 anos para frente, porque a gente estava muito atrasado e nós somos obrigados a entrar dentro dessa questão da tecnologia que interliga pessoas. Quantas entrevistas não foram feitas por Zoom ou por Skype? Tudo bem, mas nós temos Skype. Há quantos anos a gente tem Skype? Poxa, sei lá, muitos anos. E a gente não faz esse uso que a gente faz hoje, porque foi obrigado. Então, assim, eu acho que a telemedicina veio para ficar, eu acho que ela tem a aplicabilidade dela, e eu tenho certeza que ela não vai substituir o contato pessoal. Não vai, não tem como. Mas ela vai sim mudar essa relação e permitir um conforto maior. Então, por exemplo, você pega uma senhora de meia idade, 60 anos, com uma pressão alta leve, com diabetes leve, que ela controla com medicamento, mas a cada 60 dias ela tem que trocar receita, por exemplo. Pô, isso ela pode fazer isso na casa dela. Assim, o profissional ele vai ser remunerado para fazer isso, com um conforto maior. O paciente vai receber essa receita ou isso com conforto maior. Isso não vai tirar a necessidade de, numa primeira consulta, ela estar na frente do médico. Então eu acho que a gente vai ter que se adaptar a isso, mas os que são contras, que acham que vão fazer uma reserva de mercado ou coisa assim, a tecnologia ela não volta atrás. Se você não fez, você fez a fusão atômica e você descobriu que podia fazer uma bomba, não dá para voltar atrás. A fusão atômica foi descoberta e você tem que fazer o melhor emprego dela. Então eu não vejo como voltar atrás. Inclusive com uma das empresas, eu não vou citar nome aqui, por uma questão de que a exposição é muito grande, mas a gente está desenvolvendo também algumas questões que não é especificamente da telemedicina, mas a gente está desenvolvendo um sistema, na verdade o sistema já foi desenvolvido, mas a gente está testando ele, para cirurgias remotas. Uau. Muito legal. Então, por exemplo, assim, eu tenho como colocar no rosto do cirurgião, ele usa uma espécie de óculos que grava exatamente a imagem que ele está vendo como se fossem os olhos dele. E à distância a gente tem uma conectividade 100% e eu consigo ver o que ele está fazendo e instruir ele para que ele faça um procedimento complexo. A gente já fez vários testes relacionados a isso. Então, claro que você não vai fazer um enfermeiro operar um baleado, porque ele não tem formação para isso.
mas você vai ajudar um cirurgião a chegar numa área que ele não chegaria naquele tempo com esse tipo de tecnologia, que não deixa de ser uma telemedicina porque é uma orientação médica realizada à distância. Então eu acho que isso daí é uma coisa que veio para ficar, vai ficar, mas precisa ser regulamentada. Sim. E vai evoluir ainda, né? Eu acho que vai evoluir bastante e eu acho que a questão maior em relação à telemedicina especificamente é a questão das responsabilizações. Então, por exemplo, a gente estava no auge da pandemia, as pessoas precisavam de atendimento médico que não tinham e a telemedicina se fez uma necessidade na vida das pessoas durante aquele período inicial da pandemia. O governo federal, eu não sei, eu não lembro, mas autorizou. Tá autorizado a fazer por esse período de pandemia, eu acho que a gente ainda está nessa autorização. O CRM soltou uma nota dizendo que ele era contra, que não fazia parte da regulamentação do CRM e que tudo que acontecesse de errado era de responsabilidade do médico. Então, assim, isso inibe alguns colegas. Você fala assim, eu não tô te examinando, eu não tô te atendendo, eu tô te prestando um serviço à distância. Se eu comer bola e for um apendicite e não uma úlcera gástrica, eu tenho que responder igual. Então, eu não quero entrar na polêmica se tem que responder igual ou não, mas é uma coisa nova que suscita dúvidas e que isso tem que ser discutido. A questão é que isso tem que ser discutido em prol da população e em prol dos profissionais envolvidos. A gente tem que abrir a cabeça da gente para receber essas novas informações e tentar tirar o melhor disso. O negacionismo desse tipo de desenvolvimento só traz atraso. Com certeza. E seus planos futuros? O que vem pela frente? O que você tem planejado aí para sua carreira? Sei lá, é uma pergunta assim difícil. Assim, na grande maioria das vezes eu tenho alguns planos futuros, mas assim, é que eu tô numa fase sem muitos deles. Então, assim, a gente tá terminando vários projetos que começaram, então eu acho que a hora que eu conseguir terminar tudo, vamos colocar lá para outubro, novembro, acho que eu vou tirar uns meses aí de menos ocupação. Acho que menos ocupação. Outro dia me fizeram uma pergunta, André, e quando você fizer tudo, você vai querer ser o quê? Aí eu acho que eu vou querer ser só médico. Ótimo. Mas eu acho que eu vou voltar e vou querer ser só médico, eu acho que vai ser interessante. Ótimo. Excelente. Doutor André, muito obrigada pela sua participação. Obrigado por compartilhar os seus conhecimentos aqui com a gente. É sempre muito bom te ouvir, te receber aqui. Imagina. Volte sempre aqui. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer. Hoje eu conversei com o Dr. André Evaristo Marcondes. Ele é especialista em cirurgia da coluna do Hospital Sírio-Libanês, também atua na AACD e é empresário. Eu sou Gabriela Oliveira e esse foi mais um Empresários de Sucesso Podcast. Até a próxima! Empresários de Sucesso Podcast